Boa tarde a todos do mundo material e do mundo espiritual que estão aqui, né? Muitos familiares estão presentes, com certeza, porque a palestra é importante para todos nós. Evidente que esses que estão aqui tiveram autorização, né? E ao mesmo tempo têm condições de poder estar em contato conosco. Hoje a gente vai falar sobre o luto, tentar quebrar alguns dogmas e saber aonde estão os nossos queridos, né? Nossos parentes, os nossos amados, o que acontece quando eles desencarnam. Vou tentar falar o mais resumidamente, mas desde que eu consiga abranger vocês. O luto, começa pelo luto. Me perguntam às vezes, a gente não deve chorar? Não deve ter esse sentimento de luto? Os nossos entes queridos sentem e sofrem por eu estar sofrendo aqui? A gente vê às vezes na literatura algumas informações que são só informações, né? Mas que na realidade, o que acontece? A gente toma aquilo como regra e não é bem assim. A gente pode sim chorar. A gente até deve chorar, deve extravasar esse sentimento para que ele não fique acumulado nas emoções. Porque tudo aquilo que a gente bloqueia, ele cria uma lesão emocional, uma dor emocional. A gente se poda, a gente se frustra, a gente se violenta. E o luto no começo é normal que você, muitas vezes até, se revolte. No princípio, é compreensível. E depois a gente vai, né, digerindo essa situação, esse sentimento. Mas se eu me revoltar, o meu ente querido sofre com isso? Ele recebe essa energia nociva? É fácil de explicar. Quando nós temos um parente que por um motivo qualquer, uma enfermidade, ele vai para um hospital e dependendo da gravidade ele vai para a UTI, nós temos acesso? Não, né? Muitas vezes tem aquelas UTIs que você consegue ver pelo vidro, algumas nem pelo vidro você vê. E quando o caso é grave e que essa enfermidade prejudica o paciente, quando ele fica ansioso, irritado, nervoso, a corrente médica, os médicos da Terra faz o quê? Cedam ele, né? Chama-se coma induzido. Gente, nós somos o reflexo da espiritualidade. Eles não são iguais a nós. Nós somos iguais a eles. O nosso universo, a nossa existência, o nosso lar é espiritual. Nós estamos aqui nesse planeta Terra, que é uma universidade, não é uma escola, é uma universidade, porque na universidade você tem vários campos de ensinamento, né? E nós temos na universidade, tem as enfermarias. E nós aqui, ora estamos aprendendo, ora nós estamos nas enfermarias quando adoecemos. Quando um parente nosso desencarna, ele, a princípio, a grande maioria, principalmente no momento que nós estamos passando, em que a humanidade já tem uma consciência espiritual, não vou falar religiosa não, porque a religiosidade é uma ferramenta, um instrumento para nos conectar com a nossa verdadeira existência. Nós somos seres espirituais e a gente às vezes até esquece disso, vivendo uma experiência material. E esse esquecimento que nós temos é que nos faz nós nos violentarmos, nós nos lesionarmos com sentimentos, emoções de orgulho, de inveja, de cobiça e tantos outros sentimentos que ferem a nossa alma
A alma, segundo Kardec, ou melhor, segundo os espíritos, através de Kardec, a alma é o espírito encarnado. A única diferença do espírito na erraticidade, você já deve ouvir falar, erraticidade é o mundo espiritual. Até mesmo quando nós dormimos, nós, através do desdobramento, vamos para a erraticidade e encontrar muitas vezes com esses familiares que a gente vive pedindo. Meu pai já desencarnou há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Eu queria uma cartinha dele. Eu queria que ele conversasse comigo. E muitas vezes esse pai, essa mãe, até mesmo esse filho, está conosco, nos faz uma visitinha em nosso lar, em nossa casa. Assim como um filho nosso, que esteja trabalhando fora do estado ou até fora do país, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aonde consegue a condição financeira, 5 anos depois, 6 anos depois, para poder nos visitar, no mundo espiritual, eles conseguem a condição emocional de poder nos visitar. E nos visitam, nos abraçam. Alguns sentem até o cheiro da mãe e do pai. Não sei, do nada, lembrei do meu filho. E começa a ter lembranças de um passado onde a saudade não é de dor, mas é como se fosse a voz do tempo cantando as melodias dos bons momentos. E a gente fica feliz. Quando o nosso ente querido desencarna, existem várias situações do desencarne. Se ele estava acamado, ao desencarnar, normalmente, eu falo, não é uma coisa pontual, mas normalmente ele continua sendo tratado no mundo espiritual. E já quando ele estava acamado aqui, já existia um laço com o mundo espiritual. Já havia um preparo. E ele continua no mundo espiritual. O tempo que for necessário para que a doença, agora não mais da alma, que é o corpo, mas sim a enfermidade do espírito, devido a seu comportamento, porque a enfermidade do corpo físico é provocada pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Essa trindade tanto revitaliza, tanto fortalece, como nos enfermiza. E isso não acontece assim, não, ó. Pronto, fiquei com raiva, fiquei com ódio de alguém, já sei que vou ficar doente. Não. Isso é lento. Como toda aquela toxicidade que a gente fisicamente provoca no dia a dia, excesso de alimentação, excesso de doce, excesso de refrigerante, excesso de cigarro, drogas. Ninguém se droga e já fica doente, a não ser que tenha um coma, né? Uma overdose. Mas a gente vai lentamente degenerando o corpo físico. E para você tentar resolver esse problema ou se curar, é proporcionalmente inverso. Se eu levei anos para chegar aqui, eu tomo um remédio, eu tenho que acompanhar esse processo para tentar, muitas vezes, nos curar se ainda há tempo. E no mundo espiritual, é a mesma coisa, porque nós somos um reflexo, nós somos uma cópia do mundo espiritual, não de tanta qualidade. Só que no mundo espiritual, a enfermidade que nós levamos aqui do mundo material, qual é a enfermidade que nós levamos aqui? É o corpo?
Não, são os sentimentos e emoções que geraram isso. Então o meu apego, o meu orgulho, o meu rancor, a minha mágoa, eu levo para o mundo espiritual. E lá eu começo a ser tratado, diluindo esses problemas. Enquanto eu estiver no hospital em coma, dependendo de como ocorreu, eu não vou conseguir entrar em contato com os nossos entes queridos da matéria. Porém, não sei se alguém aqui alguma vez já foi em psicografia, existe o famoso recadinho da espiritualidade, não é? Então, esse recadinho, o que são? São os nossos entes queridos, muitas vezes, que estão no plano espiritual e estão acompanhando o processo de recuperação daquele que faz parte da família. Não é assim aqui? Né? Eu estou lá em Curitiba, por exemplo, e tenho um parente que está internado. Não dá para mim toda vir aqui, fisicamente. Espiritualmente, muitos de nós frequentamos. Durante o sono de desdobramento, a gente vem, visita, volta ao corpo físico, não lembra, né? Porque aí depende de cada um. Mas aqueles que estão lá, que nos amam, que muitas vezes estão em nossas casas, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo, como fizeram quando no corpo físico, porque são os mesmos, não muda nada. A gente que trabalha na casa espírita muitas vezes escuta assim: eu acho que eu vi a minha mãe em casa. Ah, deve ser o espírito dela. Deus que me perdoe, não me fala uma coisa dessa. Eu não quero ver espírito não, pelo amor de Deus, não quero ver. Mas é sua mãe, não, mas não importa, quando está viva tá bom, morreu eu não quero saber. Não é verdade? Mas não é sua mãe? Qual é a diferença agora? Não está com o corpo? Já imaginou se nós assustássemos cada vez que alguém trocasse de roupa? Nossa, essa blusa eu te conheço de azul, não de vermelho, de abóbora. Não, eu não quero saber, não quero conversar contigo não. E a mesma coisa. Então, quando a gente vai num local de psicografia e aquele espírito, por um motivo que seja por enfermidade, ou seja por ele não estar preparado para rever os seus amores, seus entes queridos, porque aí, ao ver, ele vai contaminar tudo aquilo que ele fez durante o mundo espiritual. Quem aqui, não, vou fazer uma pergunta inversa, fica mais fácil. Quem aqui não leu ou viu o filme Nosso Lar? Não? Não, quem não viu? Quem não viu? Só não viu? Tá. Então, André Luiz, era uma pessoa, desencarnou, né? E ele estava lá no Nosso Lar. Ele ficou 1 ano, mais ou menos, sendo tratado, trabalhando. Vocês lembram disso, que está trabalhando? E ele queria o quê? O que ele estava sempre pedindo para o governador? Para ver quem? E os caras estavam enrolando ele, né? Enrolando. E aí, quando ele veio ver a família, ele gostou do que viu? O que aconteceu com ele durante um período? O que aconteceu com ele? Ele entrou em pânico, com raiva, com ódio, não, ficou com raiva da esposa, né? Como é que ela me troca? Meus filhos, então, o filho dele falava assim, meu pai morreu, gente, morreu, né? Não quero saber disso. A filha, né, que ele tinha ensinado a tocar piano aqui, falava nele o tempo todo e o pessoal ficava bravo, não quero que fale dele aqui dentro. Ele morreu, você quer me prejudicar? A outra não lembrava, a mais nova não lembrava dele. Isso foi bom para ele? Passava com aquela expectativa de ver. Aí ele baixa a faixa vibracional, o que acontece? Ele começa, aí ficou escuro, não era um umbral ali, era um setor emocional onde começou a se perder. Ele falou assim, opa, peraí, não posso fazer isso. Aí todo aquele ensinamento durante 1 ano e pouco que ele teve, o trabalho que ele fez, ele estava sozinho ali, viu gente? Sozinho entre aspas, tá? Porque ele sempre foi acompanhado de Lisias, né? Caldeirado e todo aquele pessoal que
Então, naquele momento, ele ficou desesperado. Narcisa, aquela grande amiga dele. Aí ele falou assim, não, peraí, não posso perder tudo que eu aprendi. Eu tenho que, me colocar no lugar. E ele voltou. E aí o que ele fez? Vocês lembram? Curou, com Narcisa, pediu aos amigos do nosso lar que pudesse ajudá-lo para poder magnetizar a água do rapaz, Aí o que ele fez? A Narcisa apareceu para ele, e ela auxilia ele, ele magnetiza e ele fica curado. Então é isso que acontece no mundo espiritual, gente. Nós somos uma grande família. Nós não temos ideia da quantidade de familiares que nós temos. Porque nós lembramos das nossas famílias de agora, Dessa encarnação e da outra. Quem lembra da outra encarnação? Quem lembra? O pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, Uma coisa muito forte da outra encarnação. Vocês lembram? Pode até ser que seja o filho atual, tudo depende. Mas quantos filhos que nós amamos nós tivemos das outras encarnações? Onde é que estão esses nossos entes queridos? Porque eu lembro do agora, mas não lembro dos anteriores. Pois é, esses nossos entes queridos, que nós às vezes amamos muito mais ele do que o atual, é o que estão ao nosso lado. São os nossos protetores, que a gente acha que são espíritos elevados. Algum tem como protetor Ismael, o guia espiritual no Brasil. Veja lá, não sei como é que a pessoa consegue. Não, minha protetora é Santa Bárbara, o meu é Santo Antônio, o meu é São Jorge, é meu protetor. A gente tem essa pretensão. Mas os nossos protetores são aqueles que nos conhecem, sabe nossas qualidades e sabe as nossas deficiências, que falaram assim: pode deixar que eu estarei do teu lado quando você reencarnar. Vai mesmo, filho? Vou estar do teu lado, mãe. E quando a senhora tropeçar, eu não vou levantar a senhora, porque isso é um trabalho seu, não meu. Mas assim como a senhora me orientou, me protegeu, eu vou estar orientando como a senhora deve se levantar. As forças são suas. Como aconteceu com André Luiz. Porque quando a mãe de André Luiz, que vivia num plano mais elevado, e ao ponto de ir lá no nosso lar, algumas vezes, porque ela tinha que baixar o padrão vibracional, era um trabalho muito grande, só de mãe mesmo. E quando ela fala para o André Luiz que ela vai reencarnar para ajudar o marido, que tinha 2 amantes, e que os 3 estavam no umbral sofrendo, imagina, gente, imagina, você descobre que depois que você morre, ou até antes, se as mulheres forem atrás de você, mas digamos depois, quando você desencarna, descobre que seu marido tinha 2 amantes e que está no mundo espiritual sofrendo. Quem de nós vai fazer essa benesse que ela fez? Eu vou reencarnar, casar de novo com ele, e as 2 amantes eu quero como filha, para poder fazer com que o amor, pelo menos não agora, que vai levar muito tempo, mas comece a ser germinado através do respeito. E o que ela pede para André Luiz, vocês lembram? Filho, você vai estar ao meu lado? Você vai olhar por mim? Vou, mãe. Vou olhar por você nessa jornada tão difícil. Ela vai lembrar dele quando encarnar? Aí uma pergunta para vocês. Ela vai amar as 2 filhas mais do que o André Luiz? Vai ser difícil, Vai ser difícil. Porque esse ranço
essa, digamos assim, essa memória que está em nós, chama-se reminiscência, está presente. A gente, quando encarna, não lembra de nada, né? Tem uma certa... Mas a memória da reminiscência está lá. Por mais que ela seja um espírito mais esclarecido, no mundo espiritual, quando a gente recebe o corpo físico, começa a fluir aquelas tendências nossas, né? Vamos imaginar essa família como é que vai ser. Ela vai ter o sentimento, no mínimo, de decepção com o marido, né? Porque ele era um bom pai, ele demonstrava um bom pai. Um bom pai, cuidou da família, cuidou do filho, fez o filho virar médico, era um marido presente, não deixava faltar nada, mas se perdeu, né? Se perdeu no álcool, na promiscuidade. E ela vai falar, caramba, vai ter que problema, o cara me traiu, né? Aí as duas filhas nascem, gente, pensa bem, o sentimento, e essas duas aí me traíram, não está presente, né, na memória atual, porque esses 9 meses que a gente passa no útero, mais 7 anos que a gente passa no preparo da encarnação, até os 12 anos, que é quando a criança adquire o caráter, e aí é que o bicho pega, aí é que o bicho pega. Quantos de nós já não vimos falar assim, nossa, minha filha não anda, meu filho também, de repente do nada virou de uma tal maneira na aborrecência, né, dos 12, 15, 16, 17, do nada, mudou como pessoa. É quando o espírito toma conta do seu caráter, do seu corpo e do seu caráter. E muitas lembranças, ou reminiscência, não posso dizer lembrança, porque o cérebro, a parte cognitiva, não tem percepção disso, mas o espírito, a alma tem. Então ela traz essa reminiscência de que algo está errado. Ou às vezes atendo filhos que falam assim, eu não sei porque eu não queria odiar minha mãe, mas eu não sei o que está acontecendo. Ou vice-versa, ou o marido ou a esposa que no começo, na paixão, né, que é fogo morra acima, água morra abaixo, né, na paixão, toda aquela loucura, e de repente não começa aquilo, não sei porquê, tem uma coisa nele que não entra, não engarra, que a pessoa, às vezes, a pessoa que não sabe o que faz para agradar, não sabe o que faz para agradar. Gente, vou falar, isso não é regra, hein? Ah, então quer dizer que minha filha, na outra encarnação, foi não sei o que, amante do meu marido? Não tem nada disso. Nós somos bilhões de espíritos nesse planeta. Temos 8 encarnados. O resto está tudo no mundo espiritual. Não tem um ou meio que seja igual. Não tem. Projeto de reencarnação igual, não tem. Problemas, não tem. Não tem. Não tem. O que é meu, o que é de cada um, O que acontece comigo, baseado em situações, não é igual. Os problemas parecidos, mas são situações diferentes. Não tem. Então, onde estão os nossos entes queridos? Em nossa casa, nos esperando. Porque aqui, por mais difícil que seja, por mais duro que a gente queira aceitar, nós estamos nas escolas, estamos numa escola. E a hora do intervalo, do recreio, na minha época, né, é muito curta. Não é? Na escola. A gente não vê a hora de tocar a campainha, toca. A gente não vê a hora de não tocar para voltar para a aula. Esse intervalo que eles nos dão, é esse intervalo que nós temos que ter aqui. Porque o trabalho, o estudo é diário. Cada vez que eu acordo, eu começo o meu processo de aprendizado. Cada vez que eu dou um bom dia, cada vez que eu não dou um bom dia, cada vez que eu respondo de forma áspera,
para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, muitas vezes sem entender por que eu estou fazendo isso, mas estou fazendo. Não sei por que eu estou fazendo, mas estou fazendo. Quando alguém me fecha na rua e eu fico indignado, o que esse cara pensa que é para fazer isso comigo? Ué, eu vou atrás dele. Para falar umas poucas e boas. Quando alguém me fere, entre aspas, né? Me machuca, ou seja, machuca o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância, falando coisas que eu deveria ouvir, mas não quero, preciso ouvir, mas não quero, porque as nossas preces são ouvidas todos os dias são ouvidas, todas as preces que a gente faz, e nos dão a resposta. Só que a resposta, muitas vezes, não é aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos. E normalmente Deus responde aos homens através dos próprios homens, para que eles possam juntos aprenderem. De que forma? Falando aquilo que eu não quero ouvir, mas eu preciso. Então são as pessoas chatas. Mas que pessoa chata? Lógico, que eu falei, tirando aqueles que bebem, aqueles que são egocêntricos, né? Narcisistas, esses não contam. Mas mesmo assim, Deus sempre deu assim, um ensinamento daquilo. Pelo menos assim, tá vendo como é ruim ser assim? Eu não devo ser. Porque é assim que funciona. As pessoas que nós criticamos são os nossos personal training. Jesus já nos falou: orai e vigiai. E a gente acha assim: vigiar eu vigio, eu sei tudo que minha vizinha faz, né? Eu fico todo dia no meu marido, eu vejo o celular dele toda hora, minha esposa e tal, não deixa eu colocar senha, né, para mim, né? Mas não é isso, não. É orai por aqueles que eu tento ajudar e eles não querem. Apesar que às vezes a minha ajuda eu acho que é o melhor para ele, precisa ver se é realmente, né, o que ele precisa. É orai por aqueles que tu não podes fazer nada, porque eu te dei o livre-arbítrio e eles têm o deles. Eu não interfiro na tua vida. Então não tente interferir na deles. Você não tem, mas ele está fazendo, é problema dele, ele vai responder por isso. Ore por ele só. Quer ajudar? Ore, que eu resolvo o resto. Vira e vai tocar a tua vida. E o vigiar é assim, ó, te vigie. Porque muitas vezes as críticas que fazes igualmente, diferentemente, né? A gente critica e faz igual. Mas a gente tem uma justificativa. Mas eu fiz por quê? Né? Ou então a gente fala assim, não, mas eu faço por quê? Se faz para mim, comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Comigo é pau a pé, pedra a pedra. Né? Não levo desaforo para casa. Eu sou assim. Né? Só que, mais uma vez, nós estamos aqui, então, nós sabemos, né, nós aderimos Jesus. Ele falou assim, quando bateres na tua esquerda, dê à direita. Não é para ficar apanhando aí, não. O cara te bate, fala, pera um pouquinho, agora bate aqui também. Não é isso. Ele quis dizer que quando te ferires, não faça igual. E tente mostrar para o outro, quando você mostrar para o outro como é que se faz. Se ele não conseguir enxergar, perceber, ouvir, comporte-se dessa maneira que você está ensinando. Porque a única forma de ensinar alguém, só tem apenas uma. É o exemplo. Só. A gente só ensina com o exemplo. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, que esses amigos espirituais, os protetores anteriores familiares, estão felizes de estar no Rio de Novo, os familiares que também tiveram permissões de vir até aqui, dar um momento de paz, de abraço, de carinho, que possam tocar os seus corações e que Jesus esteja em seus lares, iluminando a tudo
e a todos que lá estão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.